Olá, viva, bem-vindos a mais um To Be or Not To Be Rural. E desta vez com a Patrícia Fonseca, que nos vai descodificar ou desmistificar algumas ideias em torno da produção animal. Bem-vinda, Patrícia. É voz corrente e eu também tenho um bocadinho essa ideia. A pecuária é uma atividade que produz imensos gases com efeito de estufa e, portanto, até há uma certa ideia de que produz mais que o setor dos transportes. Isto é verdade? Não, isso não é de todo verdade. A pecuária emite gases com efeitos de estufa, mas não emite mais do que o setor dos transportes. Okay. A FAO, os dados que a FAO nos divulga são que a pecuária, em termos mundiais, emite cerca de 12 a 16% dos gases com efeitos de estufa. E depois, por outro lado, o painel intergovernamental para as alterações climáticas diz-nos que o setor dos transportes emite cerca de 15% dos gases com efeitos de estufa. Portanto, 12 a 16%, por um lado, a pecuária, 15% dos transportes, portanto não é mais, será ela por ela, mas isto é em termos mundiais. A própria FAO diz que os dados não podem ser extrapolados, portanto o que é mundial depois devem ser analisados caso a caso. Porquê? Porque há vários sistemas de produção pecuária, também há vários tipos de sistemas de transporte. Há países que apostam mais na ferrovia, há outros que têm mais transportes rodoviários e, portanto, a proporção do setor do peso do setor dos transportes e o peso do setor da pecuária em cada um dos países vai variando. No caso concreto em Portugal, o que é que nós temos? O Inventário Nacional de Emissões, o último, que é de 2023, aquilo que nos diz é que o setor agrícola no seu todo, porque não há individualização do setor da pecuária, o setor agrícola no seu todo contribui com 13% dos gases com efeitos de estufa e o setor dos transportes contribui com cerca de 26%, portanto o setor dos transportes contribui muito mais do que o setor agrícola no seu conjunto, portanto agrícola e pecuária 13%, a pecuária contribui muito menos seguramente do que o setor dos transportes, portanto essa afirmação é totalmente falsa e errada. Olha, muito obrigado, mas agora deixe-me passar para um outro tipo de produção que também tem muito má fama e tem sido vincada até por pessoas da área do governo, diria eu, que é a questão da produção bovina, que há uma ideia muito generalizada que tem um peso excessivo no seu contributo para os efeitos de estufa pela produção de gases. Isto é mesmo assim? A produção bovina produz gases com efeitos de estufa, é verdade, mas também aí eu diria, há vacas e vacas, ou seja, há sistemas de produção e sistemas de produção. Nesse caso, Portugal até tem uma situação muito boa e que não tem sido, na minha perspectiva, explorada e que passo a explicar. A própria FAO, no final do ano passado, publicou um estudo onde pretende estudar, no fundo, melhores caminhos para a produção pecuária, os sistemas alimentares pecuários com baixas emissões de carbono. Porquê? Porque nós sabemos que a população mundial vai aumentar e que é preciso alimentar essa população e que não é só com proteína vegetal, é preciso proteína animal. E houve nesse estudo foram analisadas inúmeras explorações pecuárias, nomeadamente mais de 38 mil explorações pecuárias de vários tipos de espécies animais, de vários sistemas produtivos. Focando concretamente na produção bovina extensiva, porque em Portugal nós temos maioritariamente produção extensiva, aquilo que os investigadores concluíram, isto foi um estudo publicado pela FAO, aquilo que concluíram foi que na produção bovina extensiva, para produzir 1 kg de proteína, em média, mais uma vez, eram necessários cerca de 416 kg de CO2
equivalente, portanto, do conjunto, a total de gases transformados em carbono, em equivalente de carbono, cerca de 416 quilos de carbono equivalente. No caso da produção bovina, e cerca de 56 quilos de carbono equivalente no caso da produção leiteira. Isto era uma média. Mas depois como analisaram vários sistemas de produção, uns mais extensivos, mais pastagem extensiva, outros mais intensivos, os animais podem estar estabulados e comerem só mais ração, mais feno produzido regado ou mais pastagem, podem ser pastagens que foram, por exemplo, no Brasil, na Amazónia, fala-se muito na desflorestação e, portanto, quando nós desflorestamos, cortamos a floresta e, portanto, há emissão de carbono. Portanto, é completamente diferente de uma pastagem que é natural e que é semeada e que não foi resultado de uma desflorestação. Portanto, analisados esses diversos tipos de sistemas de produção, verificaram que os ranges, portanto, a variabilidade das emissões iam de 26 kg de CO2 equivalente até 500 kg. Portanto, aquilo que a FAO chegou à conclusão é que se nós temos uma média de 416, mas há explorações que conseguem emitir 26, então o que temos de procurar é incentivar e potenciar aqueles sistemas de produção que são menos emissores de carbono. O que é que isto nos interessa a Portugal? Portugal tem 4 milhões de hectares de superfície agrícola útil e tem 2 milhões de hectares dessa superfície agrícola útil, 2 milhões de hectares são pastagens permanentes. 70% das quais são pastagens pobres, que não têm qualquer tipo de intervenção agronómica, não são fertilizadas, não são melhoradas em termos de sementes. Portanto, se nós pudéssemos potenciar essas pastagens pobres, para elas serem melhoradas, produzirem mais matéria verde, alimentarem melhor os animais, também temos, por outro lado, muitas raças autóctones, que são menos produtivas do que as raças bovinas que não são autóctones. E, portanto, se nós pudéssemos investir mais nas pastagens permanentes, que se não forem os animais a pastoreá-las, o que é que acontece? Crescem matos, se houver matos há incêndios, se houver incêndios há perda de economia e há mais emissões. Portanto, eu diria que nem todas as vacas são iguais, ou seja, nem todos os sistemas produtivos são iguais e, no caso concreto, as nossas portuguesas são melhores e, portanto, devíamos potenciar até o consumo de carne de vaca nacional, porque estávamos a contribuir para a melhoria da economia nacional e para a melhoria do ambiente em Portugal. Muito bem, mas as vaquinhas ainda são acusadas de outra coisa. É de que, para se produzir 1 quilo de carne de vaca, ao que parece, dizem, são necessários 15 mil litros de água. Isto é assim? Pronto, essa também é outro mito que existe relativamente à produção pecuária, mais concretamente da produção bovina. Lá está, por causa das vacas andarem em pastagem, a água consumida pode-se classificar em 3 tipos de categorias. É a água verde, a água azul e a água cinzenta. A água verde é a água que cai da chuva naturalmente e que rega as pastagens naturalmente, que São Pedro nos dá. Uns anos chove mais, outros anos chove menos. A água cinzenta é a água residual tratada, portanto, no fundo, aquela que infelizmente em Portugal ainda não usamos muito e que estamos agora a começar a falar nisso. E a água azul, sim, então é a água que oriunda de furos, portanto, captações subterrâneas ou captações superficiais e que é efetivamente aquela que concorre para outros usos, para consumo humano, para consumo industrial. Portanto, quando nós falamos de escassez de água, está-se essencialmente a falar da água azul, desta água que, se for utilizada para a produção animal, pode escassear para o consumo humano ou para o consumo industrial. Esta água azul, portanto, em termos mundiais, médios, a produção bovina consome cerca de 550 a 700 litros
de água azul, desta água azul, porque toda a outra 94% da água será a tal água verde, ou seja, a que cai nas pastagens, porque os animais pastoreiam, e se não estivessem lá os animais a pastar, a água caía lá na mesma e a erva cresceria na mesma. E portanto, na comunidade científica há muitos que entendem que essa água nem sequer deveria ser contabilizada no consumo do gado bovino, porque, por exemplo, se nós tivermos dois sistemas de produção bovina, um que só come pastagem, vamos pensar nas nossas vacas dos Açores, certo? As vacas felizes dos Açores que estão permanentemente na pastagem, que comem a ervinha que há na pastagem, e numa produção pecuária de vacas confinadas que comem feno, que é produzido com água regada de um furo, e cereais, ração com cereais regados também de uma barragem. São águas completamente diferentes e consumos de água completamente diferentes que estes dois tipos, que estas vacas, que são vacas diferentes, porque uma consomem teoricamente o mesmo, ou na prática a mesma quantidade de água, só que uma concorre para outros usos e a outra não, porque era a água da chuva que comeu na pastagem. Portanto, essa afirmação na prática não é verdadeira, porque dita assim, quem a ouve sem saber o fundamento, sem ouvir, sem perceber o que está por trás, e o cidadão comum não sabe desta informação, fica com uma ideia errada daquilo que é o consumo da utilização da água por parte dos animais, e fica a pensar que não deve comer, sobretudo no mundo em que nós vivemos hoje, em que há uma enorme consciencialização ambiental, fica com uma ideia errada do que deve consumir, e aquilo que nós devemos potenciar é o consumo da carne boa e não o consumo da carne má. Portanto, devemos informar bem os cidadãos daquilo que devem consumir. Portanto, no fundo, consumam carne portuguesa, para a cor da água que a vaca bebe, que a vaca consome, e portanto consumir leite diria não vou dizer dos Açores, mas é um exemplo, há muitos outros. Portanto, no fundo, perceber a origem da produção e a forma como o produto que está a consumir foi produzido. Para terminar, porque é que acha que é importante desmistificar estas ideias, estes mitos em torno de tantas questões, no caso concreto da produção animal? Acho que é fundamental, porque as pessoas, o consumidor comum ouve, precisamente como eu estava a dizer, não sabe, não sabendo dos sistemas de produção, acaba por ouvir muitas informações erradas, entende-as toma-as como certas, e se nós não tivermos a informação correta, acabamos por tomar decisões erradas, e as decisões erradas acabam por levar até a políticas públicas erradas. Muitas pessoas, muitas decisões individuais erradas acabam por conduzir a economia num sentido errado, e isso prejudica os indivíduos, as empresas e a economia no seu todo, e na prática leva o país para decisões erradas que podem prejudicar a evolução até da economia e a evolução do país no seu conjunto. Muito obrigado. Foi mais um To Be or Not To Be Rural, neste caso dedicado aos mitos, ou melhor, à desmistificação de algumas ideias que temos sobre a produção animal, e neste caso com esclarecimentos de uma pessoa a quem agradecemos muito a presença, a Patrícia Fonseca. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Foi um gosto.